Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Sarmento. Para os que não me conhecem, eu sou policial civil aposentado e hoje eu ocupo o cargo de presidente da Associação dos Agentes de Polícia do DF. Hoje pela manhã, eu fui procurado por um policial com uma situação muito complicada e acabei vindo com ele até aqui o BRD para tentar resolver. E vou contar para vocês o que está acontecendo. Esse policial ele já tem 35% da sua margem consignável legal comprometida no seu contra-cheque. Só que ele teve que fazer é, outros empréstimos e acabou contraindo uma despesa junto ao BRB, tais como cartão de crédito, cheque especial, um CDC que ele fez, uma antecipação de 13º. Bom, o que está acontecendo? O BRB, toda vez que sai acredita o salário dele, o BRB vai lá na conta dele e confisca o salário dele, né? Só que tem três questões que a gente tem que pontuar. Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor, o BRB nos obriga a assinar uma cláusula dentro desses contratos que é uma cláusula abusiva. E o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro quanto a isso. É nulo de pleno direito qualquer cláusula abusiva que venha a ser imposta ao cliente. Porque é uma relação de desigualdade. O banco tem muito mais poder que você. Então o banco pode tomar posse das coisas, das suas coisas, e você não tem como reagir a isso. É quase como se fosse uma coação, né? Isso é a primeira coisa. Isso, inclusive, está lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 54. E, além disso, ainda tem o artigo 833 do Código de Processo Civil, que ele diz que salários, pensões, proventos, qualquer outro tipo de renda, eles são impenhoráveis. Só que o BRB não obedece isso. O BRB vai lá, nem o juiz, para você ter ideia, pode penhorar. Mas o BRB vai lá e penhora. E acaba que o colega lá, o cidadão, fica sem salário. O dinheiro, porque nós, por força de termos que o dinheiro passar pelo BRB, o BRB vai e se apropria do valor que cair lá. Inclusive chega ao absurdo de ir numa outra conta de empresa que ele é vinculado pelo CPF e se essa conta for uma conta dentro do próprio BRB, ele vai nessa conta e se apropria do valor também dessa conta, uma conta que não tem vinculação nenhuma, é um CNPJ, e eles vão lá na conta desse CNPJ e se apropriam do valor dentro dessa conta CNPJ. Olha que absurdo que o BRB chega a praticar. Aí eu estive lá com ele, fiquei muito chateado, conversando com o gerente até nos atendeu bem, mas disse, não, são normas do banco, está aqui o contrato é legal. Bom, mas o contrato pode ser discutido, né? Aí, há poucos dias, eu completei 60 anos e fui dar uma olhada por curiosidade no Estatuto do Idoso. E achei umas coisas bastante interessantes no Estatuto do Idoso que nós podemos usar. Primeiro, o artigo 71 do Estatuto do Idoso, ele fala da celeridade processual acima dos 60 anos de idade. Isso já é um ganho. Segundo, no artigo 83, ele diz que o juiz pode decidir liminarmente, de forma cautelar, com antecipação, com a tutela de urgência, nas ações de obrigação em fazer, que é o nosso caso, que é o caso da retenção ilegal que o BRB faz. A gente entra com ação de obrigação em fazer pedindo a tutela de urgência. Isso é o praxe. Só que, além disso, se você for lá para o Código de Defesa do Consumidor, o STJ entendeu que existe uma equivalência entre serviços bancários e práticas comerciais. Então, além disso, você pode pedir danos morais, pode pedir a repetição do indébito, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e e o dano moral, porque você ficou sem salário, você não viveu, você foi submetido a uma condição desumana, né? E o mais importante é que aí continuando lá no Estatuto do Idoso, no artigo 98 começa as disposições transitórias. Nessas disposições transitórias, ficou determinado que, de acordo com o artigo 102 do Estatuto do Idoso, que são crimes praticados contra o idoso, apropriar-se de proventos, pensões, salários e qualquer outro tipo de ganho de subsistência. Então, qualquer outro tipo de valor, qualquer outro tipo que sirva para sua manutenção, até doações, qualquer tipo de valor, é bem abrangente, né? São crimes de ações públicas incondicionadas, entendeu? Então a coisa muda de figura, a coisa fica mais séria. Porque antes nós estávamos falando de Código de Processo Civil, de artigo 833 do Código de Processo Civil e tal, mas agora não, agora estamos falando de crime. Nós estamos falando de Código Penal, né? Então, qual que é o caminho? O caminho é o seguinte, a gente tem que ir um passo a passo, porque como são empresas, essas empresas não podem ser caracterizadas como
cometimento de crime, mas quem pratica a gestão da empresa, sim. Então, o que, nós desenvolvemos um requerimento, são dois requerimentos. Um para portabilidade, que é uma coisa importante também, que eu já ia me esquecendo. Você, a primeira coisa que tem que fazer é transformar a sua conta corrente numa conta salário, para justamente caracterizar o 833 do Código de Processo Civil e depois o 102 do Estatuto do Idoso, porque eles são impenhoráveis. Se nem o juiz pode, por que o BRB pode? Tudo bem, o BRB tem lá as ações, os meios, os devidos processo legal para discutir em juízo o que for. Mas ele não pode simplesmente ir lá e se apoderar de um valor que é seu, depositado de salário seu, que é a sua subsistência, é o seu sustento. O BRB não pode fazer isso. Bom, então eu disponibilizei, eu já fiz esses requerimentos, já estão prontos. Para quem quiser, meu telefone é 9844-1336. Me manda um zap, eu devolvo esse requerimento, esses dois requerimentos para vocês. O primeiro é esse requerimento, tem que ser protocolado lá na gerência do banco, tem que ser nominal ao gerente do banco, que a gente tem que individualizar, tá? Segundo momento, a gente tem que pegar esse próprio requerimento, ir no site do PROCON e fazer uma reclamação junto ao PROCON também, tá? E o terceiro passo é entrar com ação civil de obrigação em fazer, pedindo a tutela de urgência, e dessa ação civil a gente pedia que seja distribuído para o juizado criminal para oferecer da denúncia pelo crime, pela prática do crime. Aí a coisa muda de figura, porque enquanto é ação civil, está todo mundo muito tranquilo. Mas quando é crime, aí a coisa complica, a coisa dificulta muito. Então a gente entra com ação de obrigação em fazer, pedindo a antecipação da tutela pela devolução daquilo que foi retido. Na própria ação também a gente pode pedir a repetição do indébito, danos morais, aquilo que convier, aquilo que couber, né? E pedir que o juiz da vara civil faça a distribuição para o Ministério Público Criminal, para que ele ofereça a denúncia contra a prática ou do gerente, ou do diretor financeiro, ou do presidente do banco, não importa. Aí nós vamos subir. Se o gerente se excusar, a gente passa para o diretor financeiro. Se o diretor financeiro se excusar, nós vamos para o presidente do banco. Mas alguém tem que ser responsabilizado. E eu te garanto que depois que a gente conseguir isso, 1, 2, 3, 5, 10 vezes, o BRB vai parar de fazer essas práticas, porque é um absurdo que o BRB faz. É uma desumanidade, é uma coisa desumana, não tem outra palavra. Tá? Então, a associação ela tem uma sede aqui na Asa Norte, na entrequadra 204, 404 Norte, aquele predinho que antigamente os mais antigos vão lembrar, onde era a Dema, depois a associação também ficou lá um tempo, e agora nós subimos lá o predinho como todo. E nós temos na subida da EPNB, frente ao Riacho Fundo 1, naquela primeira passarela nós temos outra sede lá em cima, que é ADE 21, lote 30. Tá? Lá fica a sede principal da associação. E temos esse postinho de atendimento aqui. Então basta você ligar e nós estaremos prontamente prontos a te atender. Inclusive nós temos um corpo com 6 advogados, independente de você ser associado ou não, isso nós não vamos levar em consideração, tá? O intuito é ajudar, é trazer todo mundo para um mesmo lado, entendeu? E lutarmos pelos nossos direitos, tá? E querendo expor, também o meu telefone está aí, o telefone da associação é 3222-8500, os endereços são esses aí, e que Deus nos proteja, tá bom? Apesar dessa pandemia, dessa confusão toda que nós estamos passando, a gente tem que olhar para frente e ver que existe um horizonte, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.